Em tempos de mudanças climáticas e de eventos extremos por todo o país, é de fundamental importância a gestão das bacias hidrográficas, que reúnem as águas desde o nascimento daqueles cursos d'água até a foz dos grandes rios. O Brasil tem hoje 197 comitês de bacias hidrográficas que tratam da manutenção e do cuidado dessa verdadeira riqueza nacional. Eu sou William França e é sobre a criação da Frente Parlamentar em Defesa dessas bacias hidrográficas brasileiras que eu converso agora com o autor da proposta, deputado Bom Gás, que representa o Rio Grande do Sul pelo PT. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. William, muito obrigado. Te abraçar aqui, saudar todos que acompanham o programa e muito importante a gente poder conversar sobre água, sobre solo, sobre meio ambiente e o significado por onde nós queremos trabalhar com as bacias hidrográficas. Eu dei um conceito muito raso, eu queria que o senhor explicasse melhor, por favor, o que são bacias hidrográficas e qual é a importância dela quando a gente olha o meio ambiente num conjunto. Isso, ao longo dos rios, quando se desenvolve só no estado, nós temos em torno de um rio que perpassa municípios e esses rios têm um planejamento ao redor dele, do ponto de vista do seu desenvolvimento, da legislação que existe das matas ciliares, dos assoreamentos que tem, do uso da água, que tem um uso múltiplo à água. A água é usada para consumo humano, a água é usada para alimentação dos animais, a água é usada para o próprio retorno na própria natureza, a água é usada para atividades de turismo. A água é usada para irrigação, atividades comerciais, a água é usada para lavagem de carros, a água tem um múltiplo uso da indústria. Então, é fundamental que haja um planejamento em torno desses rios, ou que são só estaduais, que perpassam municípios, ou os rios que são nacionais, porque perpassam estados, ou inclusive de comitês, que esse é um grande desafio, internacionais. Nós temos rios que perpassam países. Nós temos no Paraná que fazem com fronteira com 3, né? Isso, da tríplice, né, do Paraguai, no caso assim, do Paraguai e da Argentina, nós temos toda essa região do Uruguai, no Plata, entendeu, na bacia do Rio Uruguai. E lá em nós cima, temos na no Amazônia. norte, na Amazônia, entendeu? Inclusive com países onde tem relações necessárias de muitos conflitos também. Então, esse tema da água, ele é fundamental. E a lei das águas, e que trata exatamente disso, ela trata da água, e quando a gente fala da água, também tem que tratar dos solos. Porque hoje a água e o solo é fundamental. E é bom que as pessoas logo entendam, né? A gente fala, não, nós temos que fazer irrigação, então nós temos que fazer uma reservação de água, e aí nós temos que ver onde é que vai fazer essa reservação de água, e esquecem que o maior reservatório de água é o solo, um solo bem cuidado. Então, esse equilíbrio. Então, as bacias hidrográficas entram essa formatação que está em torno dos rios, né? E que dentro dessas regiões das bacias, nós temos comitês de bacias. E o senhor já anunciou quantos comitês tem em nível nacional? 197. 197 em nível nacional. Esses comitês, eles não têm hoje na sociedade uma incorporação social de que eles sejam um agente social de elaboração dos planos das bacias e tendo um comitê, tendo um plano, a busca de recursos para se viabilizar esse plano. Eles estão trabalhando de formas quase isoladas, independentes, algo assim? Isso, e não são assumidos. Os entes públicos muitas vezes não assumem. Por exemplo, assim, é o órgão público, as prefeituras que participam, são as universidades que participam, as entidades da sociedade civil, cooperativas, sindicatos, o poder público, né? Nós queremos que a sociedade civil, junto com o poder público, forme nos comitês realmente o espaço do debate dos planos das bacias para a gente ter sustentabilidade. E se o grande problema da humanidade hoje é a crise climática, e ela é muito a partir, digamos assim, do mau uso, do maltrato, da má ação humana sobre o meio ambiente, é fundamental que haja uma reversão disso. E os comitês são fundamentais, mas muitas vezes quem trabalha num comitê, ele é visto pelo conceito produtivista como alguém que atrasa o desenvolvimento, está preocupado lá com a água, mas eu quero produzir, então tu só tem uma linha produtivista e acaba prejudicando e colocando em segundo plano o aspecto da preservação e do equilíbrio. E nós estamos quase num limite com a crise climática sem retorno. Sem retorno. Então, esse é um grande problema. Então, quando eu propus a frente parlamentar, eu queria, por um lado, que houvesse um debate mais para a sociedade.
está acontecendo agora, por exemplo, aqui. Isso não tinha acontecido antes em torno das bacias hidrográficas. Segundo, que se valorizasse bem os comitês e os comitês fossem respeitados, que fosse dado força para eles, que eles pudessem realmente ser um ator social sobre um tema tão importante. E terceiro lugar, que os planos que eles constroem, que possa ter também alocação de recursos. Então, a própria busca de recursos, né, para que a gente possa viabilizar os planos. Então, nesse sentido, tem um trabalho fundamental a ser desenvolvido por essa frente parlamentar. E eu sempre digo, e é um livro de um amigo meu da Unisc, que é a Universidade Comunitária do Rio Grande do Sul, João Pedro, que escreveu que como o problema maior da humanidade, que é a crise climática, não virou a maior preocupação dos políticos e da sociedade. Ainda não virou, né? Ainda não virou. Então, eu quero colaborar no meu trabalho como parlamentar para que o maior problema da humanidade seja também a maior preocupação da política e das ações das políticas governamentais e políticas públicas. Muito bem, deputado. A proposta já foi aprovada? Como é que está a estruturação dela? Quais são os próximos passos a partir de agora? Isso, muito bem. Então, em primeiro lugar, eu precisava recolher as assinaturas dos colegas deputados. Então, eu já tenho assinaturas suficientes e eu fiquei muito agradecido, né, aos colegas deputados que assinaram. Quem quiser ainda aderir à frente pode fazer essa adesão. Segundo lugar, nós precisávamos oficializar ela na casa. Ela está oficializada. Fizemos o lançamento político dela, reunindo Fórum Nacional, secretarias estaduais do meio ambiente, entidades da sociedade civil, organizações não governamentais, ministérios, que tem tanto o Ministério do Desenvolvimento Regional, né, MIDR, e o Ministério do Meio Ambiente, e um outro ator que é a ANA, que é a Agência Nacional das Águas. Eu fui visitar todos esses órgãos, conversei com eles, eles são parceiros, vieram no nosso ato político de lançamento e nós constituímos uma coordenação da frente. A coordenação tem eu como coordenador geral, tem o nosso vice-coordenador, né, um secretário e um representante de cada uma das grandes regiões do país. Eu estava lendo, para poder conversar com o senhor aqui, que a gente tem, as bacias hidrográficas estão organizadas no país em 12 grandes, não é isso? 12 grandes regiões, é isso? Isso, e elas estão, e esse comitê, esse Fórum Nacional, que ele é bem parceiro, ele já trouxe para nós demandas, para nós acompanharmos as legislações aqui na casa, então nós estamos em diálogo com eles, nós estamos trabalhando com os ministérios também, porque cada ministério tem preocupações sobre isso. Eu quero somar a isso uma outra ação que eu fiz aqui na Câmara. Eu pude ser o relator do PPA, do Plano Plurianual. E frente à grande... Vou explicar para o nosso telespectador, que é o grande planejamento do governo, é o que ele pretende fazer em 4 anos. Em 4 anos. Isso tem o orçamento anual, a LDO, que é as diretrizes para um ano, o orçamento anual, e o PPA é de um período. O governo do presidente Lula abriu para fazer um PPA participativo, colocou a sociedade a participar. O ministro Macedo e a Simone Tebet viajaram ao país por determinação do presidente Lula e eu fui junto em vários estados porque eu era relator do PPA aqui na casa. Então, quando se organizou, depois nós fizemos vários eventos. E um desses eventos foi exatamente trabalhar as questões preventivas sobre a questão ambiental. Porque nós vivemos no Rio Grande do Sul aquele desastre das chuvas, em outras épocas nós tivemos secas. O norte tem seca, outras regiões têm queimadas inclusive criminosas. Bom, nós temos que ter um sistema de alerta rigoroso, nós temos que ter um sistema de planejamento, nós temos que ter atenções preventivas, nós temos que ter educação nas nossas escolas e montar todo um sistema, né, que trate não só quando acontece o desastre, mas que trate os riscos, que faça alerta, que faça prevenção. Então, estou juntando a Frente Parlamentar em Defesa das Bacias Hidrográficas com esse PPA, onde o governo federal também está alocando recursos para estimular programas fortes nesse sentido. Então, nós vamos trabalhar com o Fórum das Bacias, né, em nível nacional, nos estados, e eu já fiz também, então, uma primeira iniciativa, claro, no nosso estado, que é o Rio Grande do Sul, nós fizemos isso na semana passada, com uma frente estadual que existe, cujo coordenador é o ministro, o ex-ministro Miguel Rossetto, que hoje é deputado estadual do Rio Grande do Sul. Lá se chama Frente das Águas, é uma frente parlamentar estadual das águas. E nós lançamos conjuntamente, num debate da Frente Nacional em Defesa das Bacias Hidrográficas, com a Frente das Águas, o lançamento no Rio Grande do Sul. E agora nós vamos continuar fazendo esse debate em outros estados e aqui internamente também, acompanhando legislações e o debate para que todos se incorporem nesse trabalho de preocupação com esse tema. Eu quero dizer o seguinte, muito claramente, William, se o nosso trabalho aqui contribuir
para que as pessoas comecem a colocar o problema maior da humanidade como pauta primeira, elevar ela num padrão de preocupação maior, eu já me sinto muito realizado como um trabalho que a nossa frente parlamentar contribuiu para isso virar problema central, o problema central virar nossa preocupação para a gente amenizar os impactos, quiçá reverter, mas aí precisa ações combinadas numa rede nacional. E é isso que eu quero fazer, uma interação com outras frentes parlamentares para que a gente realmente possa preservar os nossos leitos, os rios, desassoreá-los, ter mata ciliar, ter um conjunto de prevenção, ter águas, porque água é vida e a água tem um caráter de ser pública, né? E que, portanto, esse uso seja de fato bem acessível a todos. Deputado, agradeço muito a sua participação, esse assunto é extenso e importante, está convidado para retornar e sucesso no seu trabalho. Nós que agradecemos e convidar a sociedade para participar com a nossa frente parlamentar em defesa das bacias hidrográficas. Quer saber mais detalhes sobre essa proposta sobre a qual acabamos de falar e o deputado reiterou? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br e também as nossas redes sociais. Para rever e compartilhar esta entrevista, busque o canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado por sua atenção.